Fala galera do YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal. Como no vídeo anterior eu disse que ia falar as doenças mais comuns de periquitos australianos, agora eu vou falar. Os periquitos australianos, também conhecidos como periquitos comuns, são uma das aves de companhia que levam mais anos em nossas casas. Poucos podem dizer que nunca entraram numa casa onde existe um casal desses pássaros coloridos. Apesar de os associarmos à longevidade e à sociabilidade à vida em cativeiro, também tem as suas consequências negativas, e a cada vez mais frequente encontramos essas aves como pacientes nas clínicas veterinárias. São inúmeras patologias que aparecem devido a um manejo inadequado. Por isso, nesse artigo, Perito Animal resume as doenças mais comuns em periquitos australianos e como preveni-las. Também lhe pode interessar cuidados com seu periquito. Falta de iodo, gramidose, parasitas internos, problemas reprodutivos. Esse primeiro aqui não fala não, galera. Você fala. Resumo aqui, galera, que vocês podem ver aqui, ó. É o caro do gênero. É responsável por essa doença tão comum nos periquitos australianos, que provoca uma hiperkeratose ou engrossamento da pele, das patas e da cera no bico. Sobrecrescimento térmico pode ter a seção de escamas nas patas, como a menciona no artigo Perito Animal. Sobre ácaros nos canários, e pode deformar o bico do animal e progredir sem tratamento. Um raspado das lesões permite observar ao microscópio deste ácaro, que auxilia o diagnóstico, junto com os leões tão características. Como se trata? A ivermectina costuma ser um tratamento mais eficaz, podendo ser administrada via intramuscular, subcutânea ou até via oral. Nos casos em que a sana é localizada ou numa fase mais inicial, pode ser em algum óleo, como o da ave do chá, mas é complicado controlar a dosagem exata com esse método, existindo o risco de sobredosagem. Pode ser recomendado repetir o tratamento no final de um par de semanas, sendo por vezes utilizado uma terceira aplicação. Falta de iodo. A falta de iodo na dieta pode afetar os periquitos que consomem exclusivamente uma mistura de sementes pouco variada, sobretudo quando a fração mais abundante é o milho. O escasso aporte do iodo ao longo do tempo pode conduzir a uma carência deste elemento fundamental para a síntese hominis tireoideas por parte da glândula da tireoide, ou seja, hipotireoidismo secundário. Agora-se hipotrofia para tentar manter a produção de hormonais tireoideas provocadas ou típico abulamento de disco no pescoço. Podemos notar um caroço no pescoço e alterações da voz, dificuldade de respirar, regurgitação da comida devido ao crescimento excessivo da tireoide, que provoca compressão da trânquea do esôfago. A glândula se hipertrofia para tentar manter a produção de hormônios tireoides, provocando um típico abulamento de disco no pescoço. Podemos notar um caroço no pescoço e alterações na voz, dificuldade em respirar, regurgitação da comida devido ao crescimento excessivo da tireoide, que provoca compressão da trânquea e do esôfago. Como se tratar? A suplemento de iodo na água do bebedouro em forma de gotas de gol simultaneamente com uma alteração na dieta costuma ser suficiente. É importante relembrar que ao adicionar fármacos na água não devemos dar demasiada fura ou alface ao periquito, pois contém muitos líquidos, que levará a que diminua a necessidade de recorrer ao bebedouro. Como se pode prevenir? Uma alimentação variada, na qual se evita que o animal selecione o que mais gosta, é fundamental para prevenir o desenvolvimento dessa doença. Comum em periquitos australianos, algumas verduras contêm iodo suficiente, de forma que, fornecendo esses alimentos ao animal
2 ou 3 vezes por semana está ajudando a prevenir o aparecimento deste problema. Além disso, promovendo uma dieta equilibrada. Os espinafres pode ser uma escolha interessante para dar seu periquito 2 ou 3 vezes por semana, retirando sempre que eles não comem ao fim de algum tempo, evitando o abuso dele. Para mais lista de frutas e verduras para periquitos. Essa lista de frutas para periquitos, galera, tem um vídeo, eu já postei no meu canal. É só acessar meu canal lá, clicando em cima do desenho, ou pesquisar Curiosidade 01. Aí tem a imagem de 2 periquitos australianos, galera. Cramidiose. A infecção do Chlamydia pistácea pode ser subclínica, sendo os nossos periquitos portadores sem sintomas. Geralmente se desenvolve após situações de estresse, superlotação, mudanças ambientais, doenças, falta de higiene. Essa bactéria se excreta nas vezes, urina, secreções naofrágeas e nasais e pode originar portadores crônicos que a elimina de forma intermitente, transmitindo ao ambiente, contagiando os seres conterrâneos. Quais são os sintomas da gramidiose aviária? Os sinais respiratórios e, por vezes, hepáticos são indicativos, entre outros, dessa infecção. Conjuntivite, dispneia, dificuldade em respirar, pico aberto, ruídos respiratórios, bilinuria, vezes em urina de cor verde, que pode indicar uma infecção do fígado. Diarreia, em casos mais graves, adapta-se letargia e anorexia. Diagnóstico. Para o diagnóstico se combinar com observações nos sinais clínicos e como provas específicas, como um teste genealógico no qual se mede ao aumento de imunoglobulinas M ou uma técnica de laboratório, denominada PCR, que é evidência ao material genético da bactéria presente nas veias e resultado faringino do periquito. A recolha de amostras sanguíneas costuma ser um grande auxílio, sendo possível um aumento nos leucócitos e na bioquímica. Os parâmetros hepáticos costumam ser elevados. Nem todas as infecções cramidianas têm a mesma gravidade. Gravidade dependendo do tipo de bactérias. Há diferentes subespécies dentro da que conhecemos como gramidia e muitas vezes se transformam numa infecção crônica em forma de problemas respiratórios constantes, por exemplo. Vou aumentar aqui um pouco a imagem, não tem muito. Tratamento. O uso de doxiciclina, um antibiótico da família das tetraciclinas, é o tratamento mais eficaz que eu conheço para tratar essa doença tão comum em periquitos australianos. Deve ser administrado durante cerca de 45 dias, podendo ser aplicada uma injeção intramuscular do composto, embora tenha um risco elevado de produzir danos no tecido necrose. É apenas utilizado em casos mais graves, em que o animal necessário de um tratamento inicial mais agressivo. Apesar disso, não existe outra forma de se poder obter uma injeção de doxiciclina a cada 7 dias durante 7 semanas, seguida nos músculos peitorais. A forma de tratamento de eleição é a via oral, diretamente no bico, com um xarope de doxiciclina, ou adicionar solução em pó que resulta da trituração das pastilhas de toxicina na mistura de sementes, utilizando algum solvente para que o pó adira à superfície das mesmas. Prevenção. Evitar o estresse, ambientes com falta de higiene, sobrepopulação de aves, a introdução de novos indivíduos sem quarentena ou de procedência desconhecida. É fundamental a limpeza voltar a ser um aliado-chave nesse ponto. Recordando que pessoas que trabalham com grupo de aves com veterinário ou as pessoas com contato direto com periquitos proprietários como numerosos grupos podem ser afetados por essa bactéria, por isso consideramos uma zoonose. Parasitas internos. Não é habitual existir uma parasitose interna nos nossos periquitos de companhia, mas pode-se observar em aves que vivem em voadeiras
com chão de terra e com números elevados de aves. Parasitas microscópicos como Giardia ou Coccidioides podem afetar os nossos periquitos, dando lugar a típicas diarreias intermitentes ou agudas, fumagem lacal, sujo, perda de peso, apatia. Um exame das vezes ao microscópio permite observar as girardias ou formas reprodutivas do Coccidioides, respectivamente o isolamento do animal doente, uma desinfecção ao fundo e o tratamento da ave com Toltrazuril, Coccidioides e Metrozate ou Favipiravir. Acrescenta a terapia de suporte necessário pode solucionar o problema se for detectado a tempo. Parasitas macroscópicos, os ascarídeos, são provavelmente os mais frequentes em periquitos, mas não é muito comum. Observe em aves em cativeiro, estênis, nemado vermelho cilíndrico. Intestinais pode provocar diarreias e perda de peso, assim como uma plumagem pouco brilhante com aspecto sujo. No exame ao microscópio das fezes, é fácil detectar os ovos deles e o tratamento com infectina, albenazol ou fenbendazol costumam ser opções muito eficazes. Problemas reprodutivos. Se você tem um problema que seu casaco não reproduz, essa é uma boa para você. Como em todas as aves, pode aparecer problemas na postura de ovos, tais como a postura crônica, ou problema na formação da casca do ovo, que provoca a ruptura do ovo no abdômen e consequência pertinente. A postura crônica é complicada de solucionar, pois tenta reduzir as horas de luz, afastando a fêmea do macho, sem o ver nem ouvir, mas o mais eficaz costuma ser um implante hormonal, que inibe o hipotalamismo hipofixo adrenal, ou seja, que cesse a atividade do ovário durante alguns meses. A variável requer sedação para sua colocação, mas às vezes é o único remédio para esta perigosa alteração. As consequências de uma distorção impossibilitam de realizar a postura, por ser excessivamente grande. A ruptura de ovos dentro do abdômen pode debilitar a casca, provocar uma peritoniite que provoca uma situação de emergência. Em todos os casos, em poucas aves conseguem recuperar. Como sinais clínicos que costumamos observar, a distensão do abdômen, anorexia, apatia, letargia, todos eles são muito inexplicáveis, o que torna necessário um exame complementar feito pelo veterinário para detectar sua origem, para realizar o tratamento mais adequado, embora o prognóstico desses casos não seja muito favorável. Embora não seja tão comum como em outros pitacitos, os periquitos também podem sofrer de pitacismos e arrancar as próprias penas. E por hoje é só, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.